Já tá no limite? Tudo queimado, a tocha. Vem, tem mais queimada, seca. Grande pesadelo brabo faz a destruição. Pesadelo brabo, chama que chama que chama. O país todo a queimar. Queimada fazendo a fumaça toda se espalhar. Fuligem solta pelo ar. Queimando, secando, acabando com tudo que há. O país todo a queimar. Queimada fazendo a fumaça toda se espalhar. Fuligem solta pelo ar. Queimando, secando, acabando com tudo que há. Tá queimando mais, 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 tá queimando mais. O agro queimando o país todo para lucrar. Tá queimando mais, 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 tá queimando mais. O agro queimando o país todo para lucrar. Nos veadeiros, Mato Grosso e no Paraná. No país todo, consequência do que estão a queimar. Seca, tem rio aqui que vai acabar. Não te preocupa que o país está em chamas. Foda, 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 foda. O agro queimando o país todo para lucrar. Foda, 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 foda. O agro queimando o país todo para. Marina clama, chora o agro. Tem que responsabilizar. Foda, foda. O agro queimando o país todo para lucrar. Sem fim, fuligem solta pelo ar. Queimando, secando, acabando com tudo que há. Eles comem filé mignon, vinho só bebem sempre do bom. Carros na velocidade do som, o lucro cresce, Armagedon. Uma farra suga que suga, Pantanal seco é uma loucura. E a razão é da monocultura, da monocultura, da monocultura. O país todo a queimar. Queimada fazendo a fumaça toda se espalhar. Fuligem solta pelo ar. Queimando, secando, acabando com tudo que há. O país todo a queimar. Queimada fazendo a fumaça toda se espalhar. Fuligem solta pelo ar. Queimando, secando, acabando com tudo que há. Tá queimando mais, 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 tá queimando mais. O agro queimando o país todo para lucrar. Tá queimando mais, 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 tá queimando mais. O agro queimando o país todo para lucrar. Ah, 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 ah. Vai queimar. Vai queimar, ah, 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 ah. Tão destruindo, hein? Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Victor Souza, falando diretamente do dia 12 de setembro de 2024, diretamente aqui também do Rio de Janeiro, 43 graus hoje, e está começando mais um episódio do Midcast Política. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional, com muita informação, esperança e bom humor dentro do possível. Queria agradecer aqui ao Clube de Regatas Vasco da Gama, bela classificação que tivemos essa semana rumo ao título da Copa do Brasil. E hoje aqui comigo temos ela, diretamente da capital do país, Ana Raíssa. Tudo bem, Ana? Olá, agora estamos 41% de umidade, tá tudo bem para quem bateu a 7. Seguindo aqui a nossa apresentação, temos ele diretamente ali de Vitorinha, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Não, tá péssimo, cara. O ar não me deixa respirar. O ar tá fazendo mal pros meus pulmões, por isso que eu tô fumando. Caraca, pra compensar, né? Bom, a gente tinha Taisquisuke até
30 segundos atrás ela simplesmente caiu. Peraí que ela está voltando aqui ao vivo. Nesse momento ela voltou. E completando o nosso quarteto de hoje, temos ela diretamente de João Pessoa, Thaís Kisuki. Tudo bem, Thaís? Oi, tudo bem? Desculpa, gente, é que eu ia fechar uma aba e eu acabei fechando a janela do chat. Tá certo, tá aí justo. Ó, hoje aqui estamos com o Reni Barcelos acompanhando a nossa gravação. Mais uma vez, ele que nos apoia lá na categoria Um Beijo da Lhama. Então vamos lá, vamos começar o episódio, como de praxe, com a atualização de notícias passadas. Eu repito aqui que eu não aguento mais falar da Venezuela, cara. Então, a gente teve ali a Venezuela determinando que o Brasil deixasse a custódia da Embaixada da Argentina. A gente comentou há uns 2 episódios atrás, talvez, né? E aí o que aconteceu? Parece que grupos ligados ao Maduro meio que sitiaram ali o prédio, cercaram o prédio, quiseram forçar uma barra para o Brasil sair da custódia da Embaixada da Argentina, só que o Brasil falou, ó, enquanto não for designado um novo país, a gente não vai sair daqui. E aí tem alguns opositores do Maduro que estão localizados ali dentro da embaixada, e eles divulgaram que tinham forças policiais, inclusive não caracterizadas, né, cercando o prédio e tudo mais. Só que no último dia 8, né, domingo, o cerco que as forças policiais estavam fazendo em torno da embaixada cessou e que a situação se normalizou. Então a gente continua, né, com o Brasil tendo a custódia ali do prédio, e ao mesmo tempo o Edmundo Gonzalez, que é quem perdeu para o Maduro a eleição segundo o tribunal lá da Venezuela, né, que chancelou isso, ele se escafedeu, pediu asilo político lá na Espanha, mandou um áudio que parece que foi muito divulgado lá internamente na Venezuela, dizendo que a luta continua, né? Então é isso, mais um que está indo embora aí do país com medo de ser preso, né? Já que a prisão dele tinha sido determinada. Eu queria saber o que vocês viram em relação a essa situação rapidamente. Cara, infelizmente, muito triste, mas a situação da Venezuela, de novo, tende a sair do noticiário nos próximos tempos, talvez. E não vai ter o resultado, não vai ter nenhuma mudança, aparentemente. Vai continuar o Maduro no poder. Não consigo visualizar como que a situação se resolva. Parte das funções do Brasil ao aceitar essa responsabilidade sobre a embaixada era essa preservação do local, dos documentos, da comunicação, dos funcionários. Então, ao aceitar essa responsabilidade, isso era uma coisa que poderia acontecer também, e tem que elogiar, porque no fim das contas, né, a política externa do Brasil continua saindo bem. Não houve invasão, a embaixada continuou preservada, então o Brasil cumpriu a sua função. Tá feito. E se repete. O circo se repete, a gente vai aguardar provavelmente daqui a alguns anos uma nova eleição, porque os ares vão baixar ali, é o que a gente espera, a não ser que surjam novos protestos, mas eu acho muito difícil, dado que até o representante da oposição, ele se exilou, então isso é um indicativo de que a gente não vai continuar ali com essa disputa tão acirrada como estava, talvez a gente não tenha protestos tão próximos assim, o que é muito triste, né, porque as expectativas para essas eleições é que alguma coisa mudasse, ainda que ninguém acreditasse que fossem eleições limpas, se esperava que, diante de uma nova tentativa de fraude, que a gente teria alguma mudança, mas aparentemente isso não aconteceu, não vejo como que isso vai acontecer no futuro próximo. Eu ia complementar, mas aí o Rodrigo acabou falando o que eu estava pensando. Se agora que era para ter um rescaldo de democracia, né, porque o Brasil teve eleições, outros países da América Latina tiveram eleições, e aí você pega essa onda, e era para a Venezuela, né, para o governo Maduro se provar um governo democrático, ou pelo menos que respeita resultados de eleições, ele não respeitou. O meu medo é que o que seriam as próximas eleições, eles não façam nem esse teatro, né, de mobilizar. Eu tava pensando exatamente isso também. Porque aí já não tem porquê. Se você faz uma eleição e você não cumprir o mínimo do rito ali, que é abrir os resultados, da próxima vez eles não vão nem fazer o teatro em si. Essa é a minha preocupação, porque eu não vejo saída, como eu falei das outras vezes aqui também. Não vejo solução. Eu acho que o Maduro vai continuar nessa tentativa de esgarçar a oposição hora ou outra, e da próxima vez nem eleições nós vamos ter. Nós não. Um extra que vale para quem não escuta o xadrez verbal, que eu peguei essa informação de lá, não sabia,
Depois vocês procurem aí, gente. Vocês sabiam que na TV venezuelana existe um desenho animado que é o Super Bigode, que é o Maduro como um super-herói, e que num episódio recente ele exorcizou o Elon Musk com uma bíblia? Não é possível. Assim, exorcizar o Elon Musk com uma bíblia é algo que eu gostaria de ver num desenho animado com o Maduro. Seria caricato. Mas que existe de forma recorrente um desenho animado. E levado a sério. Maduro, e levado a sério aí é tipo... A gente já tinha ficado chocado no episódio quando a gente descobriu que tinha um Maduro mais, né? O programa de TV, né? Programa de auditório dele. Agora ter uma animação... Puta que pariu. Isso, Super cara. Bigode. Não tem limite. Super Bigode. Olha, Super Bigode. Eu achei engraçado ver a reação do Milei. Acabou que ele baixou bastante a crista nesse momento, né? Agradeceu a iniciativa e destacou até os laços de amizade entre os dois países. Lula reforçou, né, o posicionamento dele, basicamente tentando fazer a coisa ainda dar certo. Dar certo não, mas enfim, que as coisas sejam resolvidas de alguma maneira pacífica, que não tem causado efeitos, mas ele frisou também, né, que o bloqueio também não seria uma solução, porque a população venezuelana que iria acabar sofrendo com isso. Bom, é como vocês já falaram, né, parece que o que vai se desenhar é a permanência, é a continuidade do que a gente já vem vendo acontecer. Os opositores já fugiram, já prenderam algumas pessoas e parece que vai ficar por isso mesmo. Só complementando, Edmundo Gonzalez, ele ficou 1 mês na Embaixada da Holanda, em Caracas, até pediu asilo lá na Espanha, e até o momento o Lula ainda não reconheceu o resultado eleitoral, né, que o tribunal lá da Venezuela referendou, que foi a reeleição do Maduro. Vamos seguir aqui então com uma notícia que saiu em relação a uma das maiores pataquadas, na minha opinião, do governo Lula, desde que ele começou, que foi a história dos móveis da Alvorada que tinham sumido, né? E depois, no final das contas, eles apareceram, estava lá num depósito XPTO, Janja, Lula e companhia não vieram a público meio que para, né, fazer uma meia-culpa, não, na verdade estava ali, ficou por isso mesmo, e aí deu palco para quê? Para Bolsonaro e Michel processarem, né, os dois, e agora o governo Lula foi condenado a pagar R$15 mil em indenização a Bolsonaro e Michel. A decisão foi assinada pelo juiz Diego Câmara na última segunda-feira, e a AGU disse que vai recorrer da decisão. E aí, o que vocês acharam disso? Eu acho que se for botar na ponta da caneta todas as vezes que Lula e Janja foram caluniados pela família Bolsonaro, vai acabar que quem vai receber dinheiro são eles, né? E assim, tava tudo num estado tão lastimável, vocês lembram? Assim, as cadeiras sujas, as paradas rasgadas, e o que não tava lá, você achou mesmo que os caras passaram a mão. Ai, sei lá, eu achei meio pataquada. A Natuza Nery entrando e mostrando tudo. Gente, olha as paredes sujas, olha, aqui sumiu um jogo de sofá. Mas assim, eu acho que tinha que deixar morrer essa história. Eles tiraram e botaram no depósito pra quê? Pra botar os móveis das Casas Bahia deles? Porque tudo bem eu ter Casas Bahia na minha casa, agora no Palácio da Alvorada, pra que tava no... Sabe? Ficou tudo muito esquisito. Ficou meio parecendo que eles estavam escondendo, assim, bora esconder que qualquer e aí caíram nessa. Mas também tava Não tudo duvido. também lastimável lá, então, paga esse dinheiro em moeda, joga no lago que a Michelle vai buscar. Eu não duvido que eles tenham escondido de propósito, viu? Sei lá, eu não coloco tanto crédito na capacidade de planejamento deles não, Thaís. Mas assim, se fosse em outro momento, Vitor, eu ia dizer, cara, que vacilo, né? Estão dando muita munição. Mas nesse momento, a gente gravando isso nessa semana, bicho, tem gente chorando, tem gente morrendo, estão queimando o país, sabe? Tem criança chorando lá fora. Não consigo, nesse momento, me importar com certos tipos de coisa, assim. Paga logo esses 15 mil, entrega logo esse negócio, fecha esse caixão. Pelo amor de Deus, a gente tá com muita coisa urgente, de verdade, importante pra resolver. E vamos passar aquele paninho
porque lá naquele começo, naquela transição, era realmente tudo muito caótico. Tava tudo muito caótico, boa parte do governo estava aparelhado e ainda tá, né? Tem muito ex-bolsonarista que continua com cargo, então era difícil de você conseguir informação confiável, era difícil de você, era uma luta. Para você ter informações mais básicas necessárias para a transição, não chegava, porque ou o pessoal destruiu a informação, ou escondia de propósito. Então era uma complicação. Fizeram um circo maior do que o necessário com essa história dos móveis na época? Sim, fizeram. Poderiam ter tentado resolver isso de uma maneira não ser tão mediatizado depois. Poderiam. Mas dado o tempo que já se passou e a irrelevância do assunto, diante da quantidade de problemas que a gente tem, eu ficaria muito feliz se conseguissem passar por cima disso, esquecer essa história, porque o que não está faltando é assunto relevante nesse momento. Pois é, Rodrigo. E aí a gente falou que a AGU vai recorrer desse caso e a AGU vai acabar recorrendo justamente outra decisão, dessa vez do TCU, que a gente comentou aqui, que eles autorizaram, né, o presidente Lula a incorporar os presentes de luxo ao seu acervo pessoal, e aí depois disso o Bolsonaro entrou lá com um pedido justamente de arquivamento do processo dele e tal, pegando essa questão do Lula e tentando usar para o caso dele, que a gente já explicou aqui mais uma vez, que são casos completamente diferentes, e a AGU afirmou que essa tese do TCU fere o interesse público, afronta os princípios da razoabilidade e da moralidade administrativa e causa danos ao patrimônio cultural da União. Para a advocacia, a decisão do TCU abre brecha para a devolução de presentes já incorporados ao patrimônio da União aos ex-presidentes da República, o que causaria um efeito retroativo negativo. Então a AGU, nesse caso, né, ela vai solicitar ao TCU para reavaliar aquele entendimento recente para não abrir justamente essa brecha, principalmente lá para o caso Bolsonaro, que a gente sabe que o pano de fundo acaba sendo esse, né? Vocês querem comentar alguma coisa? O TCU está fazendo isso justamente para dar espaço para o Bolsonaro ficar com as joias. Isso aí é claro. Assim. O que é uma pouca vergonha para esse bando de ministros que tem. O TCU tem 610 ministros que ficam deliberando sobre essas coisas, que ficam deliberando sobre esse tipo de coisa, sabe? Isso é para devolver aquelas joia brega, é para ninguém ser preso, é para ninguém. Nossa, é assim, uma manobrinha ridícula do TCU. Ridículo. Eu acho que a AGU está certa em recorrer e espero que ganhe, assim, não isso abre precedente também para figuras eleitas enriquecerem, porque um presente de luxo pode ser incorporado. Qual é o limite do presente de luxo? O que é um presente? Então eu vou ser eleita para um cargo e ainda vou enriquecer à custa de presentes? Não tá tudo errado nisso aí. Olha, o TCU, muitas palavras, algumas delas são crimes, na minha. Não, e tá muito óbvio isso que você tá falando, né, Ana? Assim, tipo, claramente essa é a manobra que o pessoal tá fazendo. Chega a ser uma ofensa pra gente ter esse povo sendo pago com o nosso dinheiro para fazer uma barbaridade dessas. Porque, inclusive, nem eu sou um zero à esquerda em questões jurídicas, mas até eu consigo compreender que o presente que Lula recebeu, que está em questão, ele recebeu em 2005, e a lei que versa sobre essa questão dos presentes é de 2016. Então, assim, só aí não era nem para estar em discussão essa história desse relógio do Lula, porque não deveria retroagir. Imagine se, então bora recolher aí os presentes que Collor recebeu, que Sarney recebeu, sabe, Itamar Franco, bora recolher de todo mundo, assim, o céu é o limite. É a ditadura do TCU. A gente vai denunciar a ditadura do TCU aqui, esses ministros do TCU. Mas eu concordo plenamente, assim, sei lá, tem recapeamento de estradinha batendo 200 milhões. O TCU não tá lá em cima, não. Tem projeto de robótica em escola pública batendo não sei quantos milhões e que nunca saiu do papel. O TCU não tá lá, não. Por que algumas coisas passam e outras, né? E outras a gente para nelas, como esse caso das joias. Então esse é um assunto que pra mim também já deveria ter sido vencido. Mas eu até fico, nesse caso, gosto da ideia de que continuem batendo nessa tecla, porque ainda que tenha um certo desgaste pro Lula com essa história de um relógio de 60 mil aqui e ali, no fim das contas, significa que o assunto do desvio da propina recebida em joias do Bolsonaro vai continuar em pauta. Porque à medida que se fala disso, sempre se relembra qual é o caso das joias da família Bolsonaro. É um bom ponto de vista, Rodrigo. Eu não tinha pensado por esse lado. Vamos ver como é que vai ficar esse assunto mais
mais para frente, se a gente tiver alguma atualização, a gente traz aqui. Bom, a gente já vem comentando também há algum tempo aquela tentativa de projeto de anistia para os golpistas do 8 de janeiro, né, que está em tramitação na CCJ, que é uma das bandeiras encampadas aí pela Caroline Detoni, e novamente essa semana o projeto tentou ser colocado para frente, né, para poder ser aprovado. Eu ia falar oposição, né, mas no caso o governo, né, através de seus deputados presentes na CCJ, fizeram diversas manobras para tentar impedir isso. Então teve protesto, né, de pessoas lá dentro da comissão, a gente teve também muito debate, muito bate-boca, e aí nesse momento a gente, na terça-feira do dia que a gente está gravando, a gente está gravando na quinta, na terça foi adiado para quarta-feira, né, o debate, porque estava muito confuso, só que ontem também a análise do projeto foi cancelada, porque tinha começado ali a sessão no plenário, e aí estava muito confuso. A Caroline Detoni disse que o projeto está sendo utilizado para barganhas políticas. Pô, caraca, falou óbvio, né? Puta que pariu. Enfim, e aí ela falou que a pauta deve voltar à comissão em outubro, que é justamente um mês, né, eleitoral. Então, eu achei meio estranho isso, não sei se é qual a intenção, tentar passar quando ninguém está olhando para isso, mas enfim, a princípio, essa situação continua parada na CCJ, apesar do relator ter lido seu parecer sendo favorável a esse projeto, né? Por enquanto estamos tranquilos. O que vocês acharam? Cara, eu vou jogar isso pro futuro, porque não é um problema pra gente de agora, né? É um problema pra nós do futuro. Porque isso vai depender de quem vai suceder o Lira na Câmara, pra ser honesto. Eu acho que isso, mesmo que isso passe na CCJ agora, isso vai ser um tipo de projeto que o próximo presidente da Câmara vai sentar em cima e vai fazer jogo com ele. Então não acredito que isso se resolva enquanto o Lira continua na presidência. Isso vai ficar para a pessoa que vai herdar a cadeira dele e que é uma das grandes discussões do momento, né? Ana, Thaís? O pessoal que tem tentado essa anistia continuam nesses argumentos, né, de que são presos políticos. É engraçado aqui na foto a mulher segurando a placa "Liberdade ao meu esposo Jorginho". O que Jorginho estava fazendo para estar preso, dona? Eles esquecem que o 8 de janeiro foi, não só as pessoas estavam lá pedindo golpe, como estavam destruindo os prédios dos três poderes. Porque assim, se esse tipo de coisa for anistiada, então tudo é possível, né? Podemos fazer simplesmente toda e qualquer coisa, podemos cagar na mesa do ministro do Supremo, roubar a capa do Xandão, né, Ana, pra gente ficar só de capa, tomando vinho em casa, enquanto assiste debate. E fumando cigarro, Gravando porque segundo o Rodrigo junto, tá bom. Não tem prejuízo. Pois é. Enfim, eles alegam que não queriam golpe, mas é óbvio que isso não é verdade, diante do que se foi visto naquele dia. Enfim, e o pior de tudo é que tem chance dessa merda passar. Isso que é o mais revoltante. Aquela primeira impressão da quebradeira, de tudo quebrado, do caos, não tá mais tão vívida na cabeça das pessoas, né? Hoje em dia o que o pessoal tá falando é ditadura e preso político e não sei o que lá. Então, assim, parece mais palpável e mais perigoso que realmente, de fato, essas pessoas consigam uma anistia. Tem uma dica aqui, eu tô pensando agora na esposa do Jorginho, das seus colegas lá. Pô, vocês já pensaram, de repente, é só proposta. Vocês já pensaram, já que é tão injusta a situação, em vocês montarem um acampamento, de repente, na frente de um quartel do exército? Que tal? Não sei se vocês já pensaram em fazer isso. Não sei se vai soar muito barato, mas talvez procura as mesmas pessoas que elas custearam os acampamentos de vocês naquela época. Por que será que elas não estão dispostas a pagar os acampamentos de vocês agora para vocês exigirem o fim dessa ditadura? Poxa, será que é porque os grandes empresários que financiaram não estão nem aí pro Jorginho? Talvez seja por isso, né, cara? Então a gente vai continuar também acompanhando mais esse caso e quando tiver atualização a gente traz aqui, sempre torcendo para que essa porcaria não passe, mas eu queria só encerrar esse tópico porque o relator da matéria é o grandioso Rodrigo Valadares, do União Brasil de Sergipe.
E até onde me consta, não sei vocês, o União Brasil tem alguns ministérios, né, no governo. Em teoria, ele é da base do governo. E ele fez, né, o relatório dele a favor da proposta. E aí ele disse o seguinte, ó, o parecer de Valadares argumenta que as condenações são injustas. Não houve tratativa de golpe no dia 8 de janeiro, abre aspas, devido à falta de liderança e ausência de apoio militar, fecha aspas, e que aquelas pessoas, abre aspas, não souberam naquele momento expressar o seu anseio, fecha aspas. Então esse deputado glorioso Rodrigo Valadares do União Brasil de Sergipe, partido este que em teoria é da base do governo, está proferindo essas palavras no seu parecer a favor do projeto. Nesse momento eu também não sei expressar o meu anseio. Bom, vamos aqui com mais uma atualização de notícias passadas, falando ainda sobre o caso Silvio Almeida. A gente falou bastante no episódio passado. Aliás, o episódio passado muitíssimo elogiado. Inclusive, agradecemos aos ouvintes pelos elogios. A gente leu todas as palavras que vocês nos direcionaram, né? Principalmente a Ana e o Rodrigo, né? Quando a gente fez a regravação e os dois estavam extremamente pistolas. Thaís, infelizmente, não conseguiu regravar com a gente também naquele sábado. E aí a gente falou bastante coisa. Um dos pontos que a gente abordou era quem que o Lula escolheria para ser o substituto, no caso, substituta do Silvio Almeida, e que a gente falou que teria que ser uma mulher, senão era para desistir de acreditar em qualquer coisa desse governo em relação a aprender com os erros. E o Lula acabou escolhendo realmente uma mulher negra. Ele escolheu a deputada estadual Macaé Evaristo para assumir o ministério. O convite foi feito no último dia 9 de setembro e ela aceitou. E quem é a Macaé? A Macaé Evaristo é deputada, né, como eu falei, estadual pelo PT em Minas Gerais. Ela é professora, graduada em serviço social, mestre e doutoranda em educação, foi vereadora em Belo Horizonte e a primeira mulher negra a ocupar os cargos de secretária de Educação Municipal em Belo Horizonte e estadual em Minas. Durante o governo Dilma Rousseff, foi secretária de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do MEC. Macaé é prima da escritora Conceição Evaristo, a primeira mulher negra a ingressar na Academia Mineira de Letras. E aí, assim que ela assumiu, né, deu entrevista, né, fez os seus posicionamentos, e no mesmo dia, no dia seguinte, o Ministério dos Direitos Humanos apagou aqueles posts e aquela nota em defesa do Silvio Almeida que a gente tanto criticou aqui no episódio passado. Aliás, se você não escutou o nosso episódio passado, nesse momento, vai lá escutar o episódio 30 dessa temporada, que com certeza você vai gostar. Inclusive, muitas pessoas falando que indicaram para outras, né, como sendo o podcast que você deveria ouvir para conhecer o Midcast. E aí a gente teve também hoje, na verdade acho que foi ontem, só que hoje a gente teve mais detalhes, né, o pessoal já puxando o passado da Macaé Evaristo, e aí viram que ela é ré num processo por improbidade administrativa na Justiça de Minas Gerais, quando era secretária municipal de Educação em Belo Horizonte. Então, nesse processo, ela é suspeita de superfaturar um contrato de compra de kits de uniformes escolares, causando um prejuízo de 3 milhões aos cofres públicos em 2011. De acordo com a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais, a secretária adquiriu os kits por preços acima do mercado de uma empresa impedida de participar de licitações. Em nota, a ministra disse estar tranquila com a situação, negou irregularidades e falou que quando houver avanço no processo na Justiça, terá a oportunidade de demonstrar a absoluta ausência de relação ou responsabilidade com os apontados nela contidos. E agora eu quero saber o que vocês acharam da escolha do Lula. Ele aprendeu alguma coisa? Tá faltando ainda ação? Principalmente Thaís, né, que não pôde, né, regravar a sua parte aí do último episódio. Quero que vocês comentem agora sobre a escolha do Lula. Uma das coisas que eu achei boa no meio disso tudo foi justamente a rapidez com que o Lula agiu. Depois de toda a demora para que algo fosse feito, né, ficou aquela coisa que já foi dito no episódio passado, mas que essas denúncias contra o Silvio não sendo conhecidas há vários meses, mas que nada de fato havia sido feito, né, como se, sei lá, tivesse se colocado panos quentes e esperado simplesmente que essas coisas desaparecessem.
Mas esse tipo de coisa não desaparece, é como uma caixa de Pandora, que quando você quando você abre, não consegue mais fechar, e quando é o caso de alguém que tem uma conduta repetida de assédios. Então, realmente essas coisas aparecem e aparecem cada vez mais. A gente tem visto nessa última semana denúncias de ex-alunas dele também. Então, assim, bom, tudo isso para dizer, tentou-se dentro do governo, aparentemente, fazer com que isso desaparecesse. Isso não desapareceu, explodiu, as denúncias começaram a surgiram cada vez mais, e a partir do momento que não foi mais possível fingir que não se conheciam os fatos, aí o presidente foi ágil e tomou as decisões acertadas. E aí, ao contrário do que se poderia esperar do Lula, ao contrário do que passamos, da raiva que passamos durante as indicações do STF, Lula tomou a decisão certa, de que foi não só indicar uma mulher, mas indicar uma mulher negra, uma mulher de esquerda e que tem uma atuação nessa área, e que parece ter sido, sim, uma boa indicação. Fico feliz em ver uma pessoa como a Macaé no Ministério dos Direitos Humanos. Eu espero que as atuações dela sejam a contento dos nossos desejos, e que as ações importantes que vinham sendo tomadas dentro do Ministério dos Direitos Humanos, principalmente a Comissão de Mortos e Desaparecidos da Ditadura, que isso seja levado adiante, né? E a própria Macaé frisou o compromisso do Ministério justamente com casos de abuso e de assédio sexual. Então, que essa pasta seja também efetiva junto com a pasta das mulheres nos casos de violência contra a mulher, que infelizmente continuam altíssimos no nosso país. Eu só tenho a concordar com o Rodrigo, e não dá para deixar de pensar que o Lula tomou essa decisão agora rápido, foi muito efetivo, mas a que preço? Já que se diz que era já conhecido. E pelo visto, no meio acadêmico, onde o Silvio Almeida transitava, ele já era um assediador conhecido, porque a gente sabe que dentro da academia você sabe, por mais que não seja feito nada burocraticamente com o professor que assedia, todo mundo sabe. Ou você sabe por falar, ou você sabe pela pior forma que é sofrendo isso. Tem muito tempo já que tem, né, mulheres caladas. Eu vi que hoje já apareceu gente que alguns anos atrás, algumas moças que alguns anos atrás foram orientandas dele e passaram por isso e não denunciaram porque tinham medo de serem expostas, de serem reprovadas. Então já não é de hoje. Eu não digo que o Lula ou que o governo federal sabia, não acho que aconteceu, mas que no meio era conhecido com certeza. Eu vi em algum lugar, me indicaram essa fala, e agora eu não vou saber aqui, mas vou saber repetir a ideia, que se a gente tivesse mais representatividade, se a gente tivesse mais negros intelectuais em espaço de poder, a gente não sentiria tanto isso. Claro, a gente sente pelas mulheres. Aquela ressaca que nós comentamos, ela foi sentida porque a gente tem poucos negros intelectuais e negras intelectuais em espaço de poder. Então, toda a nossa esperança e o nosso afeto estava colocado no Silvio Almeida, o que é um erro, não nosso, é um erro estrutural, né? Então, é só para ecoar essa fala, que eu acho que complementa bem o que a gente tinha dito, porque o comportamento do assediador é um comportamento predatório. Então, isso não aconteceu só agora, não aconteceu com 3 pessoas, com 4 pessoas. Infelizmente, é um comportamento recorrente. Por isso que quando o caso é exposto, aparecem outras pessoas, né? E isso acontece com vários tipos de assédio. Assédio moral, assédio no trabalho, assédio sexual. Depois que uma pessoa expõe é que aparecem as outras, porque é um comportamento predatório. Então, todo o nosso afeto político, a nossa vontade de ter mais representatividade, de apoiar mais homens e mulheres intelectuais nesses espaços políticos, foram depositados devido à escassez dessas figuras, não porque elas não existem, embora o Lula já tenha escorregado nessa de dizer, mas porque elas não são indicadas, né? A gente acha que é mais difícil, porque o default é o homem branco, então é mais difícil indicar uma mulher para um cargo X, é mais difícil indicar um indígena. Não é mais difícil, esse erro é estrutural. E aí o Lula, agora acertadamente, indicou uma mulher, porque eu já ainda estava com medo dele não
indicar uma mulher, mas eu acho que é hora da gente ficar mais atento também, nós, pessoas que não têm tanta influência assim, em se contentar. Ah, mas tem um ministro negro. Ah, mas tem uma ministra indígena. Sabe, a gente meio que se contenta e aí coloca todo o peso da minha vontade de mudar o mundo na Marina Silva, da minha vontade de ver mais indígenas na Sônia Guajajara, sabe? A gente tem que parar de se contentar porque o que a gente tem até agora é bom, mas já é pouco. Se a gente pensasse nisso 3 anos atrás, a gente ia dizer, porra, pelo menos tem, né? Agora não, agora tá na hora de a gente começar a pedir mais e a gente não depositar toda a nossa esperança, nosso afeto em figuras XYZ e achar que tá bom. Isso é um alerta pra gente também. E Ana, pelo menos na parte dos ministérios, o que não falta é nome para poder cortar pra gente ter justamente pessoas com esse perfil, né, cara? O que não falta é... Dá pra cortar muita gente, dá pra cortar presidente da Câmara, né? É. Fufuca já ganhou medalha? Porra, Fufuca foi pra Copa? Tem especial do Fufuca no Globo Esporte? Não vai, não vai. Aí, né, o nome podia ser dos primeiros a serem cortados, né? Até porque o Fufuca é o quê? A União Brasil, que a gente estava comentando agora há pouco, que é um partido que é da base, mas que ao mesmo tempo está lá fazendo relatório favorável à anistia do 8 de janeiro. Então convenhamos, né? Mas concordo com tudo que Thaís e Ana Fufuca disseram. é progressista, Rodrigo. Progressista, pior ainda. É. Conseguiu piorar a situação dele. Partido do Arthur Lira, conseguiu piorar a situação dele. Mas, um adendo ao que a Ana comentou, a gente não pode esquecer que o único nome, nesse caso, que a gente sabe de uma pessoa que sofreu um assédio do Silvio Almeida, que é o Daniele, é uma mulher negra. Então, esse é um aspecto, ao mesmo tempo em que a gente entende que, olha, a gente precisa ter mais pessoas negras em situação de poder e decisórias para não acontecer isso, da gente sentir essa ressaca e disso não ser utilizado como um argumento racista, como foi em muitos momentos, né? Essa maior presença de mulheres pretas em posições de poder, ela também funciona, essa maior presença funciona como uma prevenção, como uma espécie de proteção. Então, quanto mais mulheres pretas a gente tiver nessas posições de poder, maior proteção a gente tem, mais a gente consegue evitar que alguns desses casos aconteçam, né? Vou lembrar também que nesse caso, além dos assédios sexuais, a gente teve assédio moral. Então, saíram mais alguns detalhes, algumas denúncias, comentários de funcionários nominalmente, inclusive, né, foram nomeados, do comportamento do Silvio Almeida enquanto ministro, que era um comportamento muito violento e de exigir que seus funcionários, eles realizassem certas atividades que elas eram ilegais, como a gravação da reunião de algumas comissões e que eles se recusaram a fazer e que, pela descrição, o comportamento do Silvio Almeida era muito violento, muito agressivo, na tentativa de levar esses funcionários a cometerem crimes. Então esse também é o tipo de coisa que, se a gente já sabe a partir de agora que aconteceu nesse caso, vamos pressupor que não é uma exceção. Vamos pressupor que situações similares estão acontecendo em outras secretarias, em outros ministérios. E aí, se nos próximos meses, no próximo ano, nada for feito por parte do governo federal, desculpa, eu não vou acreditar. Não adianta você me dizer, não, a gente verificou sim, não encontramos mais nenhum caso. Todas as nossas secretarias, todos os nossos ministérios, assim, tá um brinco. A gente não encontrou mais nenhum caso de assédio moral, nada tá acontecendo, eu não vou acreditar. Então, se querem que se acredite que algo foi feito e que a gente vai ser mais rígido com relação a isso, a expectativa é sim que, pelo menos durante esse próximo ano, que a gente tenha a troca de alguns desses nomes para evitar que coisa pior aconteça. E só fazer mais 2 comentários. Alguns ouvintes podem ter ficado um pouco sentindo falta de alguma abordagem que levasse em conta um letramento racial maior, que a gente abordasse de alguma forma essa questão racial de forma mais cautelosa, mais detalhada, mas eu acho que, enfim, não desqualificando qualquer incômodo que possa ter acontecido, mas eu acho assim que nesse caso específico, acredito sim que devem ter havido muitos excessos de pessoas, principalmente em comentários em redes sociais, falando mal tanto do Silvio quanto da Aniele, com comentários racistas e misóginos. Não tenho dúvida que muitas pessoas aproveitaram esse momento para destilar seus
enfim, seus demônios. Mas nesse caso específico, eu acho que a gente tem que... Bom, acho que até retomando um pouco da fala do Rodrigo no episódio passado, que não é que a gente deva cobrar menos dos homens negros, na verdade, a gente tem que cobrar mais dos homens brancos, né? O que acontece, na verdade, é que os homens brancos conseguem escapar com mais frequência das consequências dos seus atos em casos de abuso, de assédio. Então, assim, a abordagem, eu acho que o cuidado tem que ser algo nesse sentido. Ana também falou que quando, nesses casos, né, de assédio, de violência sexual, uma coisa que acontece muito é justamente quando uma mulher fala, outras criam coragem para falar sobre o assunto. Inclusive, o Me Too, o nome, vem justamente disso, né, de mulheres que se sentiram à vontade para falar sobre casos de violência sexual, de um modo geral, ou com uma pessoa específica, né, que fosse um predador sexual, por causa do ato de outras mulheres compartilharem a situação também. Inclusive, eu não comentei isso com os meus colegas, porque eu achei que não era algo que valia a pena falar, porque é uma situação pessoal, mas no meio disso tudo que está acontecendo, eu acho que vale a pena eu compartilhar aqui com vocês, porque não é nenhum segredo. Mas eu, semana passada, também denunciei uma violência sexual que eu sofri muitos anos atrás. E, inclusive, é algo que já prescreveu, então eu estou nesse processo só como testemunha, mas eu resolvi me pronunciar justamente porque eu era uma pessoa que eu sentia que eu poderia dar voz para aquilo naquele momento. Então, assim, eu tenho acompanhado esse processo e visto cada vez mais pessoas aparecendo para falar sobre isso. Então, assim, é um caso que está acontecendo aqui na Paraíba, um escândalo aqui do estado, e aí, inclusive, foi por causa disso que eu não participei de um episódio no mês passado, porque eu estava muito ansiosa e não estava em condições de gravar. Então, assim, não só é algo que a gente se encoraja diante do depoimento de outras mulheres, mas também essa coisa assim de compreender a dificuldade que é falar sobre isso. E então, assim, eu fiquei calada durante muitos anos e eu só resolvi falar porque eu vi outras pessoas falando também sobre aquele caso. Então, eu me senti na responsabilidade de fazer coro com aquilo e ajudar aquelas pessoas a denunciarem o criminoso para que ele pague pelos seus crimes. Então, assim, é isso que acontece em casos desse tipo. A gente se fortalece, a gente cria coragem e é por isso que, em muitos casos, tantas vítimas aparecem depois de uma primeira denúncia. E aí o movimento que rola com as pessoas geralmente é justamente de questionar por que essa pessoa não falou sobre isso antes, né? Porque os abusadores geralmente estão em posições de poder e de confiança. E então toda essa questão do abuso, do assédio, não só sexual, mas moral também, são situações que a gente sozinha geralmente não tem forças para lidar e só o depoimento de uma mulher geralmente não é levado em conta, não tem resultado. Então, quando a gente vê outras mulheres passando por aquilo e delatando aquela mesma pessoa que fez aquilo com ela, então as consequências disso é que outras mulheres, outras vítimas se encorajam e aparecem também. Então o Me Too, essa coisa de falar sobre um assédio, um abuso, tem muito isso desse movimento mesmo, de encorajamento a partir das outras vítimas. Então, assim, por mais que a Aniele não queira falar, por mais que as outras vítimas sejam anônimas, a gente viu como isso teve vários casos ressurgindo de pessoas que passaram por violências com essa pessoa e que criaram coragem para falar sobre aquilo. E querendo ou não, quando a gente fala sobre isso, a gente torna esses ambientes, no caso, esses ambientes de poder acadêmico, governamental, um pouco menos tóxico para
outras mulheres que vão vir e ocupar aqueles lugares. Nossa, Thaís, eu tô até sem palavras aqui com o seu relato, realmente pegou aqui de surpresa. Parabéns aí pela força, obrigado por compartilhar, né, confiar não só na gente, compartilhar aqui com os ouvintes. Tô realmente desconcertado aqui, gente. Se alguém quiser puxar, continuar, comentar mais alguma coisa aí, Rodrigo, Ana. Não, cara, o assunto é pesado, mas tudo isso que Thaís falou é o que é importante, assim, que a gente não tenha também papas na língua para poder falar sobre isso. Porque imagina, é difícil para quem passou por isso, então demora muito tempo, como Thaís comentou, para ela se sentir na liberdade, na condição de trazer isso a público, mas a gente que está em volta e a gente não está com essa dificuldade, a gente sempre tem que falar. A gente não precisa às vezes citar o nome, se a gente sabe que aconteceu com alguém que a gente conhece, a gente não precisa expor essa pessoa para trazer o assunto à baila, para poder discutir esse assunto em público, para poder comentar com outras pessoas, ou até para fazer uma denúncia se for o caso. Não é necessário que a gente exponha alguém que sofreu um abuso para que a gente torne isso público, trate desse assunto, discuta isso, ou exponha uma situação que aconteceu. Então, e de alguma maneira, esse caso com o Silvio Almeida, ele explica um pouco disso pra gente, né? A gente tem uma oportunidade para discutir isso agora. Que, olha, a gente não tem que exigir que essas mulheres que sofreram esse assédio sexual ou moral, que elas sejam obrigadas a vir a público e se pronunciar. Se for o caso para elas, o momento em que elas acreditarem que é interessante que elas venham ao público, que elas sentirem que elas podem fazer isso em segurança, sim, elas podem fazer, ou não. Se elas vão seguir com uma denúncia formal, e mesmo assim, a privacidade delas tem que ser preservada. Mas a gente que vai discutir esse assunto, a gente que tem condição de falar sobre isso, a gente tem que manter isso em pauta. A gente não pode esquecer de trazer essa discussão sempre que for possível. E isso ajuda também essas vozes que elas já estão caladas e que muitas vezes não vão estar na condição de fazer essa denúncia ou de vir a público em nenhum momento, tá? Por se sentirem inseguras, porque o trauma é muito pesado, mas aí quem está em volta, quem sabe da situação, pode dar um apoio e se tiver em posição de falar, tem que falar sem expor o nome, sem expor a pessoa. A gente pode defender uma ideia justa sem expor as pessoas que já foram fragilizadas com aquilo. O que o Rodrigo falou é muito importante a gente pensar quando a gente se coloca no papel de aliado. Eu não preciso expor, eu não preciso esperar, porque para uma pessoa que não sofreu, se eu nunca sofri homofobia, talvez para mim seja mais fácil expor um homofóbico no trabalho. Eu, enquanto uma mulher hétero, cis, porque para quem sofre homofobia todos os dias, talvez seja mais um momento de cansaço, de não se expor, de não dar a cara a tapa. E a mesma coisa com assédios, como o Thaís falou, né? Você pode levar a vida toda e não querer tocar naquele assunto. Então é importante que aliados apareçam para que a vítima não seja revitimizada, para que ela não tenha que passar por aquele trauma de novo. Ou para ela passar por aquilo quando ela estiver mais forte, né? E é isso que Thaís falou, quando você se sente amparada por outras pessoas que sua coisa, é mais fácil ou é menos difícil você fazer. Então o papel do aliado é esse. Quando mulheres, especialmente, cobram que homens... Não adianta se dizer feminista, você tem que cortar seu colega quando ele é machista, é disso que a gente está falando. Então, um momento como esse, que a gente vê pessoas que deveriam ser aliadas, porque se vocês colocam no campo progressista, já se pressupõe que você seja um aliado, e você cobra da Aniele, que não tenha falado nada, ou que você cobra mas tem homens brancos por aí também que você não está sendo aliado. O aliado, ele não vai te revitimizar. Então, eu posso resguardar uma pessoa que sofreu algum tipo de assédio, ou que sofreu homofobia, ou que sofreu racismo, sendo um aliado verdadeiro e verdadeiramente me colocando ali, né? Às vezes na linha de frente, assim. Se eu não sofri aquilo, para mim é mais fácil falar. Então, no trabalho, se você tem condições ou em algum outro ambiente, sem necessariamente expor a vítima e sem cobrar, que aí é relembrando o que a gente falou no episódio, cobrar que a vítima, mas por que falou só agora? Ou por que não falou? Mas procuraram ela e ela não disse. Então a gente tem que estar muito atentos para isso. Tem que fugir do lugar comum, que é o vamos esperar para ver. Não vou me meter porque não é comigo. Mas só falou agora. Então é a gente pensar verdadeiramente nesse papel de aliado, porque qualquer luta, quando vocês colocam no campo progressista, qualquer luta é de todos. O movimento feminista diz que uma mulher é livre enquanto todos não forem livres, e isso vale para tudo. Nenhuma mulher branca é livre enquanto
as mulheres indígenas, as mulheres negras, as mulheres amarelas não forem livres, e isso vale para qualquer coisa no campo progressista. Então é para a gente estar pensando o nosso lugar aí, né? Não é um chamado para, se você não se sente pronta para expor um abusador, por exemplo, que você faça. Não faça, por favor. Coisas têm que ser feitas no momento em que você se sente segura, você tem uma rede de apoio, então é importante que todos nós outros sejamos essa rede de apoio. Excelente, gente, excelente. Mais uma vez, vocês entregando tudo aqui neste podcast. Se vocês não tiverem mais nada para comentar a respeito do tema, a gente vai seguir aqui com o nosso episódio. Vamos falar aqui sobre a maior seca da história que o Brasil está enfrentando, né, segundo o levantamento feito pelo Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais, o CEMADEM, né, que é um órgão ligado ali ao Ministério de Ciência e Tecnologia. A estiagem está generalizada pelo país, né, atingindo o país inteiro. Os dados da seca no país, eles são desde 1950, né, então, e a série histórica revelou, né, que a estiagem se agravou a partir de 1988. E a seca atual barrou, inclusive, a de 2015, que tinha sido, né, a mais severa desde então. Por consequência disso também, a gente teve um outro estudo lá do Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélite, ligado à Universidade Federal de Alagoas, mostrando que 12 grandes rios brasileiros estão secando. Então, nesse estudo deles, né, nesse levantamento deles, a seca atual está atingindo 55% do território nacional. Por conta disso, a vazão de rios e lagos e reservatórios ele tem tido uma redução. Dentre os maiores estão os rios Manso, Paranapaíba, tem ali também trechos em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Maranhão. Então, realmente é uma coisa generalizada. Além dessa situação toda de seca, né, que a gente está enfrentando, e gera uma coisa que a gente acho que já até tinha comentado aqui, a gente teve novamente a questão das queimadas. Ganhou muita repercussão o que teve em São Paulo, e aí a gente chegou num momento do país, né, que São Paulo, Centro-Oeste, lá na Amazônia, estava queimando tanto que o país inteiro, eu digo, o país inteiro estava coberto de fumaça. E a gente teve cenas ali em São Paulo, né, amanhecendo com fumaça para tudo quanto é lado, aqui no Rio de Janeiro, nos estados ali do Centro-Oeste. Ana com certeza viu isso acontecendo em Brasília. Então, lá no sul, a fumaça chegou e a gente teve ali, principalmente isso vindo ali da região sul da Amazônia, mas acabou embolando com o que estava acontecendo em São Paulo. E aí, na esteira disso, a Amazônia Legal registrou o maior número de focos de fogo nos últimos 19 anos. Então a gente tem uma situação realmente agravante, que chegou a lugar algumas cidades, né, do país tiveram a umidade do ar equiparada como se fosse num deserto, né, menos de 10%, um negócio assim completamente absurdo. Essa fumaça ela chegou até a Argentina, por exemplo. Aí a gente tem também uma área destruída pelo fogo na Chapada dos Veadeiros, que é do tamanho da cidade de Vitória. Imagina só, Rodrigo, uma cidade onde você mora completamente queimada, é o tamanho da área que foi destruída pelo fogo ali na Chapada dos Veadeiros. Então a gente tem uma situação realmente de calamidade, e aí por conta disso o governo federal está precisando se mexer. A gente já bateu nessa tecla aqui diversas vezes aqui para quem escuta o Midcast, principalmente desde aí do início do governo Lula, né? A gente já batia na época do governo Bolsonaro, óbvio, mas do governo Lula é quem a gente tem que cobrar, porque é quem a gente ajudou a eleger. O Lula essa semana ele disse que ia encaminhar ao Congresso Nacional uma medida provisória criando o Estatuto Jurídico da Emergência Climática para justamente tentar acelerar políticas públicas de enfrentamento a essa questão climática. Voltou ainda com a ideia de estabelecer uma autoridade climática, que ele já tinha prometido em campanha, até agora nada, e em paralelo a isso o Flávio Dino determinou que o governo ele convocasse bombeiros para o combate às queimadas, determinou que em até 5 dias Polícia Federal e Polícia Civis façam um mutirão para investigar a origem dos incêndios, e também que o governo intensifique, né, os bombeiros ali para irem ajudar a Força Nacional para auxiliar o combate aos incêndios por todo o país. Eu queria saber como é que vocês estão vendo, respirando e vivendo essa situação aí do país queimando e seco
Inclusive, tem previsão de chuva para o final de semana que a gente está gravando, que é a tal chuva preta, né? Que é quando a água se mistura com a fuligem e vira uma chuva preta em alguns pontos do país. A realidade, assim, a gente fica muito frustrado com o governo federal. Acredito que eu não sou o único, né? Porque a gente teve durante a última eleição e durante os primeiros meses do governo Lula, um foco maior na política ambiental. E a gente criou uma certa expectativa de que certas questões elas andassem. Mas essa área, ela parece ter sido abandonada durante o governo. Essa é a impressão que a gente fica. Eu sei que sim, a gente teve algumas políticas que andaram, mas é muito pouco, dado a emergência. A impressão que a gente fica é que não se tem noção no governo da urgência disso. A gente vê a situação piorar e numa velocidade que supera as previsões que a gente tinha. Mesmo as pesquisas científicas sobre as mudanças climáticas indicavam que a velocidade dessas transformações, elas seriam um pouco mais lentas do que tem acontecido. Então era pra gente só na próxima década a gente ter o aumento da temperatura média do planeta que a gente já teve nesses últimos 2-3 anos. Então a situação ela é desesperadora. Mas piora muito mais quando a gente tenta amenizar, quando a gente acredita que é possível trabalhar com um desenvolvimento sustentável, tentar manter um nível de produção do agro, tentar falar de um direito de exploração de certas empresas. Cara, esse bonde já partiu há muito tempo. Não, a gente tem que conseguir diminuir a exploração que o agro faz da nossa terra. E não me parece que isso é uma perspectiva adotada pelo governo, sabe? A gente já devia ter falado há muito tempo, de desapropriação de terras que passam por queimadas criminosas. E ao não fazer isso num ano, no ano seguinte vai ser pior. E a gente não faz isso naquele ano, no ano seguinte vai ser pior. E é isso que a gente tem observado. A cada ano piora por uma impunidade. Não tem consequência nenhuma para essas queimadas criminosas. Isso é o que a gente observa. E aí vale lembrar que essa situação ela fica desesperadora quando chega essa fumaça aqui no sul e no sudeste. Vamos lembrar que a situação já estava muito pior no norte do país, no centro-oeste há muito tempo. Então há meses que se tem tentado denunciar essas queimadas e esses incêndios no norte, Rio Branco, Porto Velho, você vê as imagens de lá de meses passados e a situação ela era desesperadora já. Aí agora chega nas cidades do sul e do sudeste e aí a gente, enfim, parece que tem noção do nível do problema, da escala do problema. Mas não faltou denúncia também, não faltou especialista, não faltou pesquisa. O que falta é realmente ação, é conseguir matar no peito e enfrentar esses interesses do agronegócio, que é o principal ponto, gente. Não dá para desviar disso e falar, olha, não, as mudanças climáticas elas explicam tudo. Sim, esse é um dos enfrentamentos que a gente tem, mas piora muito quando a gente tem um agronegócio negacionista, que é o que a gente tem no Brasil hoje, e que a gente não consegue enfrentar. Isso retroalimenta um discurso que ele é muito perigoso, que é o de, olha, é isso mesmo, o mundo tá acabando, não tem mais nada que a gente possa fazer. Pô, gente, olha, infelizmente, o mundo não vai acabar tão rápido. Infelizmente, não é um meteoro, não é uma grande invasão alienígena, não é isso. E tá, as coisas elas estão degringolando, mas a gente vai continuar sofrendo essa merda por gerações. Então que a gente consiga tomar atitudes agora, já que a gente não tem tomado essas atitudes há muito tempo, que a gente consiga tomar essas atitudes agora para pelo menos a gente conseguir ter o mínimo de dignidade, porque pensa que se você que está nos ouvindo aí no seu apartamento, com ar-condicionado, se você que está numa cidade não está sofrendo tanto com a incidência desses desastres que têm acontecido nesses últimos anos, imagina a população mais pobre, a população desassistida, que é quem mais sofre com isso. Então as pessoas elas perdem casa, perdem emprego, ficam doentes, não têm a quem recorrer, elas não têm mais sustento, pequenos produtores não têm mais como produzir nas suas terras, então a agricultura familiar sofre com isso, enquanto o agronegócio continua a se proliferar. E esse discursinho de que, isso aí mesmo, acabou, olha, o fim do mundo não tem mais nada que você fazer, nossa, curioso que isso é um discurso que ele é muito bem-vindo para o agronegócio, porque se a gente assume isso, então pronto, a gente não precisa fazer mais nada, e eles vão continuar livres para poder explorar e destruir do jeito que eles têm feito desde sempre. E essa é uma coisa que a gente também deveria ter um posicionamento do governo, sabe? De tentar desfazer essa percepção de desistência que a gente tem muitas vezes, de que é isso mesmo, não tem mais nada que se possa fazer. Não tem, o governo pode encabeçar isso, mas aí tem que conseguir enfrentar. Mas a gente não vai conseguir enfrentar agora, o agronegócio é muito poderoso, e quando que a gente vai conseguir enfrentar? Se num governo dito de esquerda, um governo progressista, que vem depois de um grande desastre de um governo fascista, a gente ainda nesse cenário, a gente não consegue enfrentar,
Então, quando é? Quando é que a gente vai ter esse poder? Talvez a gente nunca tenha o poder para conseguir vencer de uma vez, mas a gente tem que conseguir começar a fazer esse enfrentamento, colocar isso em pauta, desapropriar a terra, desestimular esse tipo de exploração, porque é isso que a gente estimula. A gente faz grandes investimentos no agronegócio e a gente aceita de bom grado a ideia de que o agronegócio sustenta a economia brasileira, o que é uma grande mentira. Os últimos números que indicaram o nosso PIB mostrou que o agronegócio teve um decrescimento, então ele não contribuiu para o PIB e mesmo assim o nosso PIB cresceu. Que coisa, né? A gente conseguiu aumentar, a gente teve um crescimento no nosso PIB a despeito da perda do agronegócio, que não foi uma contribuição muito grande para o nosso PIB, não, estava abaixo de 18%, se não me engano. Então a maior contribuição era de serviços e indústria. Então desfazer essa percepção generalizada de que o agronegócio sustenta o Brasil, isso é uma mentira, não sustenta. O agronegócio... Cadê as pesquisas e os números dizendo o quanto a gente sofre com o agronegócio? Quantas perdas a gente teve nas nossas cidades só nos últimos anos por desastres que eles estão diretamente ligados à exploração do agronegócio? Quanto a gente tem gastado para poder manter o agronegócio? É muito, não é pouco. E não é só o que a gente investe num plano safra, por exemplo, não. É tudo que a gente tem que investir na saúde pública, por exemplo, em decorrência do grande uso de agrotóxico, do desmatamento. É o que a gente tem que investir para poder suprir o que vem depois de desastres ambientais, que são causados em parte pelo agro também. Então a gente gasta muito com o agro e ele não contribui suficientemente com a nossa economia. O agronegócio, ele gasta muito dinheiro. Ele destrói terra, destrói mata, queima, usurpa a propriedade de pequenos produtores. Então ele desestrutura a circulação, a produção e a circulação de bens de consumo primários no Brasil, na economia interna. Ele atrapalha. Muito mais do que ganho, ele atrapalha, ele dá gasto. E essa é uma coisa que a gente deveria colocar ali na comunicação, já em primeiro plano. O agronegócio, a gente gasta muito com ele. Ele dá mais prejuízo do que lucro. É uma mentira dizer que o agronegócio sustenta o Brasil. É uma mentira dizer que o agronegócio alavanca a nossa economia. A gente tem dado para provar isso, tem número para provar isso. Ele dá prejuízo, ele tem dado prejuízo. Coloca na conta todos esses desastres, o que tem causado no Brasil. E pelo menos esse discurso a gente consegue enfrentar. De imediato a gente não vai conseguir desapropriar, desfazer todo esse poder que o agronegócio tem? De imediato a gente não vai, mas a gente consegue pelo menos virar a mesa nessa comunicação. Não é possível que a gente vai continuar repetindo essa mentira de que o agronegócio sustenta a economia brasileira. Não é possível. E, aliás, chega a ser até ridículo, porque ou o agronegócio sustenta a economia brasileira, ou a nossa indústria sustenta a economia brasileira, ou São Paulo é a locomotiva do país. Qual é? Não dá pra gente ter tanta gente puxando como principal da economia brasileira, porque a gente tem uma rede de mentiras aí. E todas elas influenciam na opinião pública, que influenciam na percepção do eleitorado. A gente está num ano eleitoral, então isso conta, sim. E na medida em que a gente permite que essa mentira ela se propague e que na população, de modo geral, você tem essa percepção enganosa de que o agronegócio sustenta a economia, qualquer candidato que ele venha defender o agronegócio, ele vai ter mais visibilidade. E um candidato que ele vai criticar, ele vai sair com, não, peraí, esse cara tá criticando o agronegócio, mas o agro é pop. Então ele nunca vai sair como mentiroso. Essa é uma mesa que a gente poderia ter virado, a gente ainda tem condição de virar. Só rapidinho antes da Ana até de comentar, Rodrigo, quando você falou essa questão de que tem algumas pessoas que ficam falando, o mundo vai acabar mesmo, não tem mais o que fazer. Às vezes eu fico com essa percepção com a galera dita progressista que tá lá em Brasília, incluindo, né, a alta cúpula do governo, que é tipo assim, atualmente a Câmara tem 50%, né, de bancada do agro, né, pelas previsões que o pessoal faz. Às vezes eu fico com a percepção que estão esperando chegar a 70%, 80%, que aí realmente você não vai ter como vencer nenhuma pauta contra o agro lá em Brasília, e aí para falar, gente, não tem o que fazer, a gente tem que procurar outros caminhos, porque realmente com o agro não dá para a gente enfrentar, porque olha só, eles têm 80% do Congresso na mão deles. E a mesma coisa você vai levando ali para a bancada evangélica e tal. Essas bancadas cada vez mais estão crescendo e não tem um enfrentamento a elas. Ana, Thaís. Fiz aqui algumas anotações. É um assunto que rende muito, né? É um assunto assim que eu acho que a gente tem que falar cada vez mais, porque é uma questão de sobrevivência de fato. Como o Rodrigo mencionou, estamos em ano de eleições. Boa parte dos políticos no nosso país ou é dono de terras, de grandes latifúndios, ou é financiado por quem donos dos latifúndios. Então a gente já tem essa dificuldade de conseguir aprovar ou fazer
que sejam seguidas as leis que já existem. Eu descobri hoje que existe uma lei que diz que qualquer produtor rural que quiser fazer uma queimada controlada na sua propriedade, ele tem que pedir autorização. Deveria ser assim. Essa é uma lei, parece que já existe há uns 40 anos. Só que é uma lei que nunca foi seguida, né? Nunca foi respeitada. Um dos problemas que a gente encontra e que apavoram a gente é porque a gente todo ano ouve falar, teve queimada, foi a maior queimada, queimou tudo. E talvez algumas pessoas achem que é isso mesmo, se desensibilizem a essas questões e, enfim, achem que faz parte do jogo. E a gente não pode deixar de ter em mente sobre o risco que a gente corre de alcançar os pontos de não retorno dos biomas. Então, assim, as florestas tropicais correrem o risco de ficarem mais parecidas com as savanas, no caso, o cerrado, do cerrado se aproximar da caatinga, né? A caatinga, inclusive, tem avançado pelo cerrado. Então, assim, não dá para, depois que a gente vê que deu errado, não dá para recuperar, para voltar atrás. O ponto de não retorno é justamente isso. Então, a gente tem que ter em mente que a gente está transformando um país que tem talvez a maior biodiversidade do planeta, a gente está transformando ele em um grande deserto para que algumas pessoas fiquem cada vez mais ricas. E essas pessoas não somos eu nem você. Você talvez esteja sofrendo nesse momento com problemas para respirar, para que algum grande fazendeiro fique cada vez mais rico, possa viajar com o jatinho dele para cima e para baixo. E não é só essa questão de não queimar, de não desmatar, mas é também de recuperar. A gente não tem falado mais muito em desmatamento zero, não tenho escutado essa expressão, assim, com frequência, ela meio que sumiu, assim, da minha vista. Mas não só isso, de recuperar, de fato, os nossos biomas, então, de proteger as nascentes dos nossos rios, de recuperar as matas ciliares, tudo isso deveria ser uma preocupação de reflorestar certos ambientes, certos espaços. Lula, nosso ouvinte Lula, resolveu ir atrás do exército para que os novos recrutas fossem treinados para ajudar nessas questões de defesa civil, e esse tipo de coisa também é algo que a gente deve colocar nossas forças armadas para trabalhar, porque esse povo vai ficar o quê? Tomando Viagra enquanto espera o Brasil entrar numa guerra, né? Se a gente gasta dinheiro com eles, vamos botar eles para fazer algo de fato importante e efetivo para o nosso país. Apagar incêndio é depois que já deu errado. A gente tem que trabalhar com a prevenção, né? Trabalhar para que a gente não tenha sucessivas secas, uma cada vez maior e pior do que a outra. Essa pasta da emergência climática foi algo prometido em campanha e que até agora não aconteceu, né? A gente teve que chegar ao ponto do país inteiro ficar coberto de fumaça para que Lula retomasse essa ideia, porque o que a gente viu, o que a gente comentou durante esse tempo todo foi o quê? Que Marina Silva estava sumida, que tinha perdido o poder dentro do governo. A gente vê Marina lutando com o próprio governo, porque a gente não está mais na fase da prevenção. A gente já perdeu esse barco, a gente tem que recuperar, a gente tem que correr atrás do prejuízo. Então, o meio ambiente deveria ser a pauta prioritária dentro do governo, deveria ser a pauta que coordena e lidera as ações de todas as outras pastas. Então, assim, tudo deveria ser pensado de acordo com o meio ambiente. Mas, ao invés disso, a gente até hoje vê outros ministros de governo minimizando os avisos que a ministra Marina Silva tem trazido. Essa pasta da emergência climática eu achei interessante porque o Lula deixou bem claro que seria formado por pessoas
com conhecimento técnico da área. Então, assim, acho que isso pode dar um respaldo maior e uma força maior para que a nossa ministra, para que, enfim, o IBAMA, o ICMBio consigam trabalhar de forma mais satisfatória e, de fato, a conseguir virar essa chave. Mas é isso, tem que ser algo, de fato, que haja um engajamento de todo o governo levando isso a sério, porque a gente já vai ter contra todo o legislativo. E a hora de pressionar o legislativo é agora, que o país inteiro está sofrendo sem conseguir respirar, porque as pessoas esquecem muito rápido. A gente passou pela pandemia, que foi uma coisa, assim, de filme de terror. Deixou todo mundo lascado da cabeça, traumatizado, e parece que nada aconteceu. Parece que Bolsonaro não fez nada. Então, essa questão das queimadas, que é algo muito mais distante. Então, assim, as queimadas acontecem longe da minha casa, longe da casa de vocês. A fumaça está chegando agora, mas depois que passar, as pessoas vão esquecer. Então, a gente tem que pressionar, sim, enquanto as pessoas estão sofrendo as consequências. Outra coisa que a gente tem que ter em mente, tem que levar a sério e tem que falar cada vez mais alto, é que o agro é o nosso inimigo, causando a nossa destruição mesmo, a nossa morte. A gente já viu aí pessoas sofrendo com crises respiratórias pelo país afora, inclusive indicações novamente para se usar máscara, para as pessoas se protegerem minimamente, não prejudicarem tanto o aparelho respiratório. Enfim, são muitas questões que a gente tem que levar em consideração. A gente vê um movimento um pouco mais forte, né? Não só da presidência, mas do STF também, com essa convocação do Flávio Dino. Mas, assim, a gente não vê muito um engajamento entre os municípios e o governo federal, entre os estados e o governo federal, porque não dá só para o Ministério do Meio Ambiente e Marina Silva e Lula dizer vamos fazer isso, e as prefeituras e os municípios fingirem que não é com eles. Tem que se trabalhar isso, de fato, assim, um pacto nacional para que essas coisas sejam, de fato, resolvidas. E aí, claro, também essas coisas que também o Rodrigo já falou sobre legislações de desapropriação de terra de quem faz queimadas, realmente apertar os calos, porque o pessoal tá nessa, assim, de faz o que quer, destrói o país, joga agrotóxico em tudo que é canto, queima tudo e ainda recebe dinheiro do governo pelo plano safra. Então, assim, não existe ônus para o agro brasileiro. Eu não vou repetir aqui, o Thaís já falou, então eu vou trazer só mais um aspecto dentro disso que Thaís falou de que a gente tem que pressionar enquanto está acontecendo, porque senão as pessoas esquecem. Geralmente, quando está rolando uma tragédia, é mais fácil a gente perceber a dimensão de certas filhas da putagem. Então a gente tem que estar bem atento, e eu acho que eu falei disso no episódio passado ou no retrasado, com o fato de que essas queimadas são criminosas e propositais. Até um tempo atrás, a gente tinha a ideia de que alguns biomas queimavam, pegou fogo. E realmente, falando aqui do Cerrado, o Cerrado está altamente inflamável, assim, caco de vidro põe fogo aqui. Mas não há esse fogo na extensão em que estão acontecendo, inclusive no Pantanal, na Amazônia, sem ação humana. Nem que a ação humana seja uma fagulha ali, da mesma forma que não é o meu banho de 3 minutos que vai fazer não secar o reservatório da cidade, não é o fato de eu não queimar o lixo do meu quintal ou de eu jogar uma bituca de cigarro e vai pegar fogo e vai destruir uma reserva florestal. Não é isso. Esse fogo é proposital. O fogo é criminoso. A gente viu filmagens mesmo das pessoas passando e vendo gente queimando e filmando, chamando a polícia, chamando o bombeiro e tal. E essas pessoas estão fazendo isso por dinheiro. Em alguns casos, são pagos por grandes fazendeiros, então ganha ali sabe-se lá quanto, mas pouco, e as pessoas não têm escrúpulos. Então, da mesma forma que a gente se escandaliza, por exemplo, com empresas, com supermercado superfaturando álcool durante a pandemia, ou supermercado superfaturando água potável durante o enchente, a gente não tem que esquecer o escândalo que é grandes
fazendeiros pagando para as pessoas porem fogo em reserva, em beira de estrada, em área de proteção ambiental ou em fazendas próximas às deles, né? E às vezes na própria também, porque aí o cara quer entrar ali com um pedido de seguro e não sei o quê, porque a safadeza é grande. Então a gente não pode esquecer, a gente não pode deixar de se escandalizar com isso, porque o ser humano não é essa bondade que a gente... Nossa, mas ninguém pensaria nisso. Sim, porque elas têm lucro com isso. Então para essas pessoas não importa que o mundo está acabando, porque o mundo está acabando. Elas querem esse senso de urgência que o Rodrigo e Thaís falaram, que a gente pensa assim, porra, vamos morrer mesmo, né? Foda-se, eu tenho que trabalhar amanhã de manhã, não dá para eu parar para pensar nisso, não. A gente tem que se escandalizar, porque o fim do mundo, ele não vai acontecer daqui no final do ano. Não vai ser assim, nossa, acabou, fui dormir e acabou tudo. Não, a tendência é a situação piorar, a tendência é a gente ter mais e mais refugiados climáticos. Então, é catástrofe, não é acabou, apagou a luz aqui, acabou a existência, não é isso. Então, é se tornar cada vez pior estar aqui, mas estaremos, porque ao mesmo tempo que está virando essa desgraceira aí fora, a gente está vivendo cada vez mais, então assim, é mais tempo sofrendo. Então não vamos perder a capacidade de nos escandalizar, principalmente vocês que vão votar esse ano. Eu não vou. Mas, sabe, prestar atenção nas coisas mesmo, do que está acontecendo. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente trabalha 44 horas semanais. Eu sei que a gente está aí, ó, Thaís, correndo atrás de edital, sabe, é participando de reunião, é levando menino na escola, é criança doente, o que quer que seja. Eu sei que é muito difícil, mas eu também sei que o primeiro passo para a gente não cair no buraco é ver o buraco que a gente está vendo. Então, fazendo o mínimo que a gente pode. Claro, não vou pedir para ninguém abandonar seus empregos e irem para, sei lá, virar militante ambiental também, que são pouquíssimas as pessoas que têm condição ou que podem fazer isso. Mas é o que tiver ao nosso alcance ali. Muito bom, cara, muito bom. Eu fiquei ouvindo aqui vocês esse tempo e eu fiquei imaginando que é como se a gente estivesse numa maratona, né, da emergência climática, e a cada metro que a gente corre, mais longe a gente fica da linha de chegada, né? Porque a gente está sempre correndo para tentar evitar que o pior aconteça, mas parece que a gente está cada vez mais longe disso tudo. Rodrigo, você comentou aqui que você vai precisar sair agora, né? Antes de terminar o episódio. Vou me ausentar. Então, participei mais da metade do episódio. Vou me despedindo. E, Vitor, a gente tá na maratona, mas assim, a gente vai correndo a maratona, mas é legal quando de vez em quando alguém ali entrega um copinho de água, sabe? É mais ou menos isso. A gente é muito ferrado, mas se ajudarem entregando um copinho de água, a gente ainda consegue terminar a maratona. Agora, se resolver aparecer um padre extremista para poder atrapalhar a gente, bem quando a gente tá conseguindo estar lá na frente liderando a corrida, aí ferra pior ainda, cara. Exatamente. Então, essa é a minha última mensagem, gente. Eu vou me ausentar agora, continue a gravação. Muito bom gravar até aqui com vocês. Então, gente, até a próxima. Valeu, Rodrigo. Abraço. Tchau, tchau. Bom, vocês querem comentar mais alguma coisa a respeito desse tema? Acho que a gente já falou bastante, esgotou. Thaís, quer fazer algum complemento? Não, acho que eu já falei tudo que eu queria. Excelente. Mais um tópico que ficou muito bom. Tenho certeza que os ouvintes vão gostar. Tem mais coisas pra gente falar aqui, mas eu já saí cortando tudo, porque o episódio já tá com um bom tempo aqui, a gente joga pra semana que vem. Antes da gente, então, seguir aqui com a nossa pauta, deixa eu falar do Apoia-se, né? Relembrando aqui para quem nos escuta que nós temos o nosso programa de financiamento, né? Que é a forma como vocês mantêm este podcast funcionando, através lá do Apoia-se, apoia.se/Midcast. No momento, eu olhei aqui, nós temos, Ana e Thaís, 60 apoiadores no Apoia-se. Eu acho que dá pra gente chegar a mais. Conhecendo os ouvintes que nós temos, acho que dá pra chegar a mais. Lembrando que lá no Apoia-se você tem planos que vão de 5 a 100 reais. 100 reais é o plano Ministério do Amor. No plano de 50 reais, você tem a oportunidade de acompanhar a gente gravando aqui ao vivo, como o Reni Barcelos e o Bruno Teixeira. Não sei se o Bruno ainda está aqui. E assim, você pode acompanhar ao vivo ou depois. Tem ouvinte que assina esse plano, não consegue acompanhar a gente ao vivo, mas acompanha depois, porque essa nossa live aqui fica lá no YouTube.
obviamente não disponível para todo mundo, mas para quem recebeu o link, você consegue assistir depois, se você quiser. Temos ali a nossa categoria Cartinhas da Xuxa, né, que é a galera que apoia a partir de R$20, que a gente lê o nome aqui no final do episódio e que tem acesso a conteúdo extra também lá no mural do Apoia-se. De vez em quando a gente está colocando alguns conteúdos extras lá. A galera que apoia nessa faixa também tem essa possibilidade. Ó, Laís de Moraes acabou de chegar aqui, ó, falando eu entrei por agora, que é a prima do Alexandre de Moraes, para quem não conhece, está aqui acompanhando a gente mais uma semana. Então, ouvinte, se você gosta do nosso trabalho, quer que a gente continue produzindo este belíssimo podcast, se essa mensagem tocou o seu coração, apoia.se/midcast, ou também através da nossa chave Pix, que é podcastmid@gmail.com. Lembrando, para a galera que nos apoiou no Pix, né, mês passado, teremos episódio extra em setembro, tá? Não esquecemos de vocês, não. Pode deixar. Rodrigo Hipólito prometeu, a gente vai cumprir. E tem também a estampa do Midcast, tem que dilapidar as fortunas, caso você queira comprar essa belíssima arte de Thaís Kisuki, com essa frase icônica de Rodrigo Hipólito, é bit.ly/estampa Midcast, link na descrição do episódio, assim como o link para quem quiser ir lá no grupo do Telegram, né, que é o bit.ly/midcast grupo. Nesse momento, olha aqui, tem 51 pessoas lá no grupo dos Mid-Lovers, né, lá no Telegram, então acho que também dá para chegar mais gente lá, gente. E a gente não vai ficar olhando o que vocês estão falando de nós e mandar para o Xandão, não se preocupem. Exatamente. Agora, eu estou inclinada a fazer uma nova estampa, viu? Então, eita, eu fiquei inspirada pelo último episódio. Talvez. Mas aí aproveitem, né, para comprar, porque daqui a pouco vai ter outra. Aí vocês vão ter que comprar 2 de uma vez, olha só. Exato. E se for a que eu tô pensando, olha, vai ter que comprar mesmo, meu ouvinte. Vai ter que comprar. Porque será sensacional. A gente ia comentar sobre as novas pesquisas lá da Prefeitura de São Paulo, mas enfim, saiu pesquisa nova, ainda tá tudo embolado. Mas eu queria pedir para os ouvintes que, por acaso, né, são de outras capitais que a gente não comentou aqui de pesquisa, não comentou o cenário, por não ter esse conhecimento, que mandem pra gente, se quiser, lá no Blue Sky, ou através do Instagram. Então manda pra gente se vocês tiverem alguma informação que a gente não falou aqui, alguma coisa que seja interessante da gente comentar, porque assim, em 2020 a gente fez aqui a maior cobertura da história do podcast brasileiro, né, sobre as eleições municipais. Na época estava ali na pandemia, né, a gente em casa e tal. A gente fez a cobertura das eleições de todas as capitais. Foi um negócio impressionante, é uma das coisas que eu me orgulho muito aqui da gente ter feito no Midcast, tanto primeiro quanto segundo turno, as cidades que tiveram, e a gente conseguiu dar um panorama de todas as capitais. No final a gente ainda fez um resumão. Então até se você tiver curiosidade, quiser escutar, volta lá nos episódios de 2020, que é uma cobertura que ficou assim muito, muito legal, cara. Mas esse ano, infelizmente, a gente não vai ter condições de fazer isso, então por isso esse pedido para os ouvintes. Tem também o tópico aqui da questão dos sites de apostas, que cada vez mais surgem notícias absurdas, né? Então a gente vai também deixar para comentar melhor semana que vem. É mais uma pauta que vai cair aqui do episódio, mas fica aqui o registro. A gente tem já no horizonte a CPI do jogo do Tigrinho, que recolheu as assinaturas suficientes, óbvio que para até implementar o caminho muito longo. Tem a questão da Glaze, né, que protocolou um projeto para proibir propagandas dessas empresas de apostas, mas a gente comenta com mais detalhes, até porque tem uma situação aqui que acho que vai render bastante. Então, no próximo episódio, a gente volta a falar sobre isso, que é um assunto que a gente, toda semana que se cobra, não, temos que falar sobre isso, porque cada vez mais vai se tornando uma pauta relevante aqui no país. Mas vamos encerrar então com um pupurri rápido de algumas notícias. Primeiro, começando pela notícia que foi mais um colo do capeta, né? Porque morreu o ex-presidente do Peru, Alberto Fujimori. E aí, Ana? Mais um de arrasta para baixo, né? Entra a trilha sonora de comemoração. Mais um para envergonhar o cão, né? Foi tarde. Eu acordei pensando nisso, para ver como a cabeça do midcaster não para. Eu acordei pensando como é injusto a vida longa, saudável e rica que esses filhos da puta levam na América Latina. Terrivelmente, mas foi antes tarde do que nunca. Pelo que eu vi, ele estava bem mal de saúde, vários problemas. Ele teve um câncer na língua.
entre outros problemas de saúde. Então eu acho poético. Acho que podemos comemorar porque Fujimori aparentemente sofreu bastante em vida antes de, enfim, ser levado para o colo do capeta. Bom, uma outra notícia que surgiu aqui essa semana foi a Polícia Federal indiciando o deputado federal André Janones por suposta participação em um esquema de rachadinha em seu gabinete parlamentar. Janones foi indiciado pelos crimes de associação criminosa, peculato e corrupção passiva. De acordo com o indiciamento da polícia, o patrimônio de Janones cresceu de forma desproporcional no período investigado, o que justifica a abertura de uma apuração. Para quem não lembra, a gente já comentou aqui outras vezes essa questão da rachadinha do Janones, inclusive livraram ele lá no Conselho de Ética da Câmara, mas agora a Polícia Federal fez esse indiciamento, então continua coisa bem complicada aí pro Janones. Algum comentário? Gente, ou posso seguir? Depois que eu vi o abdômen trincado do Janones, eu não duvido de mais nada dele, sério mesmo. Se o cara tem tempo de infernizar os outros e tem tempo de malhar daquele jeito, esse homem é capaz de tudo, inclusive de rachadinha, o caralho. Se o abdômen dele já tá todo rachado, né, Ana Raíssa? Imagina a rachadinha no gabinete. Imagina o gabinete. É isso, não tenho mais comentários. Bom, mais uma outra pauta aqui é o Conselho de Ética da Câmara, que a gente acabou de comentar, né, que livrou Janones, ele deu prosseguimento ao processo que pode caçar o Glauber Braga, que é uma coisa que estava fora do nosso radar. Assim, a gente sabia que estava acontecendo, mas a gente não acompanhou de perto essa situação, e agora a gente traz já o negócio já andou bem, né? E foi o Partido Novo que entrou com essa representação, acusando aí o Glauber Braga de quebra de decoro por ter agredido fisicamente um militante do MBL. Então, o Conselho aprovou a admissibilidade do processo por 10 votos a 2 no relatório do deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, que foi apresentado indicando, né, a aprovação dessa admissibilidade, e a legenda, no caso o Partido Novo, pede a cassação do mandato de Glauber por, abre aspas, violação às normas de decoro que exigem respeito e decoro nas interações, fecha aspas. Agora há um prazo de 10 dias úteis para a apresentação da defesa escrita do representado. Apresentada a defesa escrita, serão mais 40 dias úteis para instrução probatória, solicitação de documentos e oitivas de testemunhos do relator e do representado. Encerrada a instrução probatória, conta-se mais 10 dias úteis para o relator apresentar seu parecer final, que deverá ir à votação. Caso chegue até essa fase, Glauber poderá recorrer na CCJ e uma possível cassação terá ainda de ser votada pelo plenário da casa. Quem diria que chutar a bunda de MBL ia dar tanta apurrinhação, né, cara? Me poupe, né, cara? É de propósito, é perseguição. Sim, o MBL deu para a turminha do Arthur Lira a desculpa que eles queriam para tentar se livrar de Glauber Braga, porque ele é um parlamentar que incomoda muito, que coloca muito o dedo na ferida. Agora é complicado você, o que se faz, então, contra essas pessoas do MBL, por exemplo, que passam de todos os limites em um ambiente desses, assim, no ambiente da Câmara, por exemplo. No caso do Glauber, não dá nem para dizer que ele bateu, né? Foi tipo assim, ele só fez assim empurrou o bicho com o pé, como quem disse, sai de perto de mim. Mas é complicado porque ali dentro, né, Glauber tem poucos amigos, então seria uma perda muito grande não ter mais o Glauber lá na nossa Câmara. É um dos poucos que a gente tem que realmente a gente sente que estão do nosso lado em todas as questões. Thaís comentou um ponto importante, né? Ele não tem tantos amigos e quero ver se a galera de esquerda vai fechar junto com ele. Por exemplo, o Quaquá vai defender o Glauber Braga? Eu tenho minhas dúvidas, cara. Vamos ver como é que vai ser o decorrer disso. Ainda tem um longo caminho, mas a gente realmente não imaginava que esse processo fosse andar já nesse ponto de aprovarem, né, a admissibilidade, ou seja, estão realmente querendo caçar ele a qualquer custo. Fica a nossa solidariedade aí ao deputado Glauber Braga e esperamos que essa situação se reverta. Agora, para a gente encerrar em alto astral este episódio tão
difícil, tão duro. Mais uma vez, vou convocar aqui a nossa correspondente, a nossa patriota, Ana Raíssa, que os ouvintes talvez não saibam, mas Ana Raíssa foi ver o desfile de 7 de setembro, né, no último domingo. Foi domingo, 7 de setembro? Não, último sábado. Ana Raíssa estava lá para ver os nossos milicos, nossos queridos milicos, desfilando ali em Brasília, e ela pôde, inclusive, presenciar Xandão, né, Ana Raíssa? Olha, gente, o Xandão é muito mais baixinho do que parece. Começa daí. O Pacheco é de uma altura absurda. Brilha, que ele na estica, assim, ó, nada fora do lugar. E o Pacheco é muito alto. É um absurdo. Porque a TV e olha quem tá falando isso é a maior brasileira viva, hein? Pra vocês verem. Tô assim, ó, pau a pau com o Pacheco, ele é muito alto. Xandão entrou e foi ovacionado. E ele faz uma cara muito engraçada, porque ele sabe. A vontade dele é de fazer aquela mãozinha assim, sabe quando você joga pra galera? Mas ele sabe que ele adora. É demais. Ele adora. Estava lá em Nome da Verdade, fui lá ver. E é um rolê que tradicionalmente é flopado. Tem que ser flopado mesmo, sempre foi flopado. Só que aí, dos tempos Bolsonaro para cá, as pessoas ficaram meio medindo, né? Ah, mas olha aí, flopou. Mas o normal é flopar, não é para dar atenção mesmo. As pessoas vão para lá para quê? Para ver a Esquadrilha da Fumaça, que é muito legal, né? Então, lá fui eu. Xandão foi ovacionado. Dr. Geraldo, claro, né? Dr. Geraldo ganhou a simpatia do brasileiro, em geral. Aliás, muito bem vestido também. Dona Lu, sempre muito chique. E teve coisas legais. Não vou dizer que não... Vocês sabem qual a minha opinião sobre milico, né? Não tinha um com a postura... Eu falei pro Vitor, esse povo tem que fazer pilates. Não tinha um militar com a coluna colocada, com o quadril encaixado, todo torto. Nossa, gente, tá que tava calor, mas não... Nossa, uma vergonha. Porém, teve momentos muito legais. Um deles foi o momento que os atletas olímpicos passaram alguns, né? Porque foi aqui de Brasília o rapaz da marcha atlética. Então estavam alguns, tanto militares, que são atletas olímpicos, que participam daquele programa, quanto civis que fazem parte, né, da equipe. Isso foi muito legal, eles foram muito aplaudidos. No lugar que eu estava, especificamente, foi, sem querer, muito bem escolhido, porque toda vez que passava um milico, era brancas nuvens, mas aí passava, sei lá, um caminhão dos Correios e a galera ia à loucura. Gente, bom demais aplaudir. Zé Gotinha, né? Zé Gotinha. Ambulância do SAMU. Gente, eu fiquei verdadeiramente emocionada de aplaudir uma ambulância do SAMU, porque é uma daquelas coisas que fazem parte do Brasil. Você não imagina o Brasil sem SAMU. O SAMU é programa do governo Lula. Não só o SAMU, mas toda a referência ao SUS, né? Teve caminhão com o pessoal com colete e tal, que foi muito ovacionado também. Então é essa normalidade que eu queria ver. Foi muito bom sair de lá assim, ver que teve essa gracinha de chamar o Xandão de Xandão. Teve uma homenagem aos profissionais que trabalharam nas enchentes do Rio Grande do Sul, então tinha carros de resgate do governo do Rio Grande do Sul lá para ser homenageado. Isso foi bem legal. E Esquadrilha da Fumaça, porque a gente tá ali para ver espetáculo. No mais, toda aquela parafernália militar, né? E são todos, tem tanque de guerra e o caralho, mas são todos... E o tanque soltando fumaça, Ana? Porra, sabe por que não tava soltando fumaça? Porque eu percebi que os que vão são os usados para treinamento. Não são os de verdade, que ficam mesmo parados para sempre, não presta para nada. São os que prestam para alguma coisa. Então não tava muito fumacenta, não. O negócio passava do seu lado e tinha lá, assim, veículo usado para treinamento de, sei lá, de recrutas, uma coisa assim. Então eram os de brinks. Então não tava tão fumaçando, não. Mas, olha, vou te dizer, é muito dinheiro, gente, para aquilo. Botasse uns civis fantasiados lá, o espetáculo é o mesmo. E talvez a postura fosse melhor. Ai, sensacional. Thaís, algum comentário? Não, depois desses depoimentos em loco, o que eu vou dizer, né? Só ovacionar a nossa patriota, né, que foi lá em loco, né, que tem reportagem. Me senti representada. E sabe o que aconteceu? Estava eu com a minha blusinha vermelha do Brasil, meu irmão e eu, e a gente estava atravessando a rua e passou um carro e gritou, seus mortadela! Eu me senti assim, em 2004. Caraca, tempos mais simples, né, cara? Quando o problema era ser chamado
patamar de mortadela, olha só. Era. Nossa, bom É demais. verdade. Bom, então encerramos a nossa pauta, né? Como a gente já falou anteriormente aqui, alguns tópicos caíram e a gente tenta encaixar aí na próxima semana. Chegou agora o momento dela, a nossa Xuxa do Midcast, porque estamos no momento Cartinhas da Xuxa, onde Taisuke que joga os comentários dos ouvintes para o alto e seleciona os melhores aqui para a gente. Tem coisa essa semana, Thaís? Rapaz, tem, viu? Tem episódio com força. O pessoal gostou muito do episódio passado. Ô, Thaís, valeu a pena puxar a orelha, hein? mas- O povo que não tinha comentado, você puxou a orelha, funcionou. Teve 2 comentários no Instagram. Não, e no Então, Blue eu Sky, vou ler assim, um não dos sei 2, né? Pra estimular. E Thaís, no Blue Sky não sei se teve tanto comentário, mas RT comentado teve bastante, Sim. assim. A galera divulgou Teve. bastante. E curtidas Teve também. Acho que foi o muito. post mais curtido e falando da RT, né? Mas a gente está no Blue Sky agora. Compartilhado. Mais compartilhadas que da história do Midcast. Sim, teve, sei lá, uns 50 compartilhamentos, né? Foi muita gente mesmo. Então vamos lá, os comentários dos nossos ouvintes, né? Então no Instagram a gente teve 2 comentários. O da Edna, que falou muito bom e necessário, todos os homens deveriam ouvir isso. E do Tiago Nunes, que disse primoroso e necessário, diria. No Blue Sky, a Jojo disse, muito obrigada, bancada, pelo excelente episódio, com a devida seriedade que a temática merece. Lele Riso disse que toda mulher já sofreu algum tipo de assédio, e se você acha que não, provavelmente você nem sabe que aquilo foi assédio. Dito isso, corroboro a fala do Rodrigo, todo homem sim. Camponês da terra dos Ciris disse, minha ida e volta para a capital, Aracaju, hoje foi com essa ótima companhia. Só tive que controlar o pé no acelerador porque é tanta indignação que dá vontade de sair voando. Cuidado, camponês, por favor. Não queremos ser responsáveis por nenhum acidente de trânsito. Como é que é o login dele, ô Thaís? Camponês da terra dos Ciris. Camponês? Camponês da terra dos Ciris. Maravilhoso. J. Catino falou irretocáveis as falas de Ana Raíssa e Rodrigo Hipólito sobre o Silvio Almeida. Fiquei imaginando quantas vezes isso já não aconteceu em outros governos e outra mulher foi sacrificada por motivos políticos, por reputações, etc. O Aurélio Heckert fez um comentário que eu gostei muito, achei engraçado. Nessas semanas, o Midcast tem segurado a nossa mão dizendo calma, o Mid Delírio está de férias, mas eu estou aqui. Eu e né, Cristiano? Vamos cobrar dobrado, hein, Cristiano, esse mês, hein? Vera falou, Thaís, já passei pela situação de entrar no banheiro masculino. Estava fazendo um pipizinho tranquila quando ouço uma torcida masculina. Saí rapidinho sem ser vista. Ufa! Quando saí, vi que tinha entrado no banheiro masculino. Tamo junto, Vera. E Eduardo Bill que falou, aplaudindo até agora as falas de Ana Raíssa e Rodrigo Hipólito sobre o caso do Silvio Almeida. Segundo episódio que eu ouço deles e já sou fã e apoiador. Longa vida ao midcast.com.br. Então, poxa, nessa aí você arrasou, hein? Arrasou. Né? Isso que é ouvinte. Seja bem-vindo. Verdade. O Morto Custódio falou... agora... Comentários do Spotify agora. Morto Custódio. Ele disse... A fala que vocês fizeram sobre o Silvio Almeida me mudou. Foi muito forte e real. Obrigado. Creio ser um humano melhor depois desse episódio. Olha só. Caraca, fortíssimo esse comentário, hein? Não é? Deixa eu ver o que mais. A Amy da Rochella fez um comentário falando que parte dos assédios do Silvio teriam ocorrido enquanto professor universitário. Grande tabu da universidade brasileira, pública e privada, em que muita gente, inclusive mulheres, passam pano. Tema a ser debatido. Fanfarra Festiva Tricolor
falou falas muito potentes. Oxalá tenham eco em nossas arquibancadas. Obrigada. Saudações tricolores. Então já temos aí outros times também mandando saudações para o Midcast. E Sheila Bertolini falou que em Belo Horizonte o PT tem que largar o osso. Infelizmente não sei o motivo. Vejo muita gente de esquerda que não gosta do Rogério. E a Duda está na frente e tem muitas propostas interessantes. É isso. Excelente, muito obrigado a todos que comentaram, compartilharam o episódio, muito obrigado pela audiência, né, deste episódio, que no momento que a gente está gravando, já está com uma audiência superior à do episódio retrasado, né, então, muitíssimo obrigado a todos vocês, continuem ouvindo, continuem compartilhando, continuem indicando para os amigos, se você gostou desse episódio, gostou do episódio anterior, chega para um amigo que você sabe que tem ali, né, alguns temas em comum com você e compartilhe para ele, manda lá no Spotify ou de alguma outra forma, que eu acho que quanto mais ouvintes a gente conseguir trazer aqui para o Midcast, a gente vai fortalecendo essa nossa rede aqui. Beleza? Então, sugestão de enquete eu tenho uma sugestão de enquete. Qual figura você aplaudiria no desfile de 7 de setembro? Aí eu tenho as opções. E aí eu quero ver se vocês concordam. Ambulância do SAMU, que a Ana Raíssa, né, citou. Caminhão dos Correios, também muito importante. Vou dar uma opção aí para o patriota que queira votar. Vou botar o tanque dos milicos. E aí eu vou dar a quarta opção, que é o Xandão só de capa preta. Eita, pila. Eu achei que tu ia dizer o Zé Gotinha, a banda do Exército. Tava esperando o Zé Gotinha, ganhamos Xandão só de capa preta. Não, se vocês quiserem, a gente bota o Zé Gotinha também, troca aqui, mas... Não, por quê? Por que abandonaram esse personagem já do Midcast, que é o Xandão? Eu acho que podia... Só de capa Xandão preta só e de copo capa. de uísque na mão. Eu acho que podia botar o Zé Gotinha no lugar do SAMU. O que vocês acham? Pode ser. Pode ser. Né? Não, ele engloba a saúde. É porque o Zé Gotinha ele foi no caminhão dos bombeiros, né? Mas a gente bota só o Zé Gotinha, então. Então tá. Então a Zé Gotinha, caminhão dos Correios. Ou a gente pode tirar o tanque dos milicos, né? Foda-se os milicos. Então vamos lá. Então vai ser ambulância do SAMU, Zé Gotinha, caminhão dos Correios ou Xandão só de capa preta, desfilando. Desfilando, tá? Não é na arquibancada, não. É desfilando. Desfilando, passando lá. Agora eu tô visualizando essa cena, minha gente. Eu tenho certeza que vários ouvintes também. Eu espero nunca na minha vida conhecer o Xandão num ambiente, sei lá, profissional, porque eu não vou dar conta. Vou ter que pedir para alguém me substituir. Tipo, olha, tem uma reunião. Não. Você vai ficar olhando ele só de capa. Vou. Aí imagina o que não vão pensar de mim. Não vão falar lá. A cara que ela tá olhando pro ministro. Já não basta os comentários comprometedores em elevadores. Imagina, né? Pensa. Ana, eu vou além. Eu espero que o Xandão nunca ouça este podcast. Pelo amor de Deus. Compartilhem com parcimônia. Laís, nada de mandar no grupo da família. Pera, deixa eu olhar aqui na pauta. Na verdade, a minha intenção a citar o ministro Xandão foi claramente fazer piada, uma opinião satírica, jocosa, evidentemente sem intenção de ofensa à honra, viu, Xandão? Caraca, eu sabia que a gente manter essa citação na pauta em algum momento a gente ia poder usar. Pronto. Ai, meu Deus do céu, excelente. Então é isso, ouvinte, votem aí na enquete, obviamente para quem é lá do Spotify, quem escuta pelo Spotify, né, que a possibilidade de enquete é só por lá. Vamos então aqui mencionar os apoiadores da categoria Cartinhas da Xuxa, lá no Apoia-se, temos Rafael Cavalcante, Eduardo Bilk, Liane do Espírito Santo, Daniele Filarete, Eslam Pimenta, Cadir de Albuquerque, Ana Iris Marques, Gabriel Pires, Wagner Gomes, Ricardo Jaloto, Eduardo Vasconcelos, Fernando Lira, Rodrigo Rocha, Guilherme Anselmo, Elisnei Menezes, Daniel Ribeiro e Paulo Cousani. A galera do Pix
Temos João Enomoto, Márcio Luiz, Marina Duarte, Denis Almeida, Aline Cavalcante, Denise Tamarose, Cristiano Gurgel, Gabriel da Rocha, Matheus Luz, Sheila Bertolini, Maria Carolina Pereira, Leonardo Spor, Pedro Henrique Lira, Sebastião Lima, Bruno Felipe Teixeira, Emanuele Teixeira. Vocês são parentes, Bruno e Emanuele? Fica aqui a pergunta, né? Fica a dúvida aqui. E Leonardo Gandolfi. E tem a galera aí do Apoia-se, lá da categoria Beijo da Lhama. Temos o Jorge Leonan, Camila Neive e aqui nossos queridíssimos Laís de Moraes e Rene Barcelos, que mais uma vez estão nos acompanhando ao vivo aqui nessa gravação. É isso? Fechamos? Então, Sim. este podcast foi apresentado por Victor Souza, Thaís Kisuki, Ana Raíssa e Rodrigo Hipólito. Edição de Victor Souza. Nossas redes sociais são Midcast lá no Blue Sky. E agora temos o nosso perfil, entre aspas, verificado, né? Que é midcast.com.br lá no Blue Sky. E nosso perfil no Instagram, @podcastmid. É isso, né? Fechamos, então? Sim. Vocês querem dar as arrobas de vocês lá no Blue Sky? Thaís Kisuki. Ana Raíssa, tudo junto com 2 N's, 2 R's e 2 S. O meu é VG Souza com S. É Souza com S. Por que VG Souza? Por que você não Porque, colocou meu... coisa que as pessoas pensam? Poxa, o Vitor, vou procurar ele aqui. Deve ser Vitor Souza, não é? Meu Deus. Inclusive, o Vitor, no dia que ele não participou da gravação, que ele foi comentar, VG Souza tá comentando a gente. Quem é VG Souza? VG Souza, olha só. Viu? É pra pegar a gente Souza no pulo. O patrão. Já pensou se a gente estivesse fazendo alguma coisa errada? Aff, Maria. Nossa senhora, sendo vigiadas lá, ó. Pra você ver. Assim, Big Brother. Então é isso, fechamos aqui. Valeu, Ana. Valeu, Thaís. Sinta-se abraçada. Thaís, você é muito foda. Muito obrigado aí pelo que você fez hoje aqui neste podcast. Então, valeu, ouvinte. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Sim, pessoal. Olá! Meu Deus! E o fumante sou eu, né? Lembrar que o fumante sou eu. Rodrigo nunca deu uma tossida dessa, bicho. Porra. E olha que as tragadas de 30 segundos. É porque o segredo é você fumar tomando vinho. Que isso, hein? Caraca lá! Ele foi didático, né? Ele pegou... Ó, que dó de quem não pôde ver. Grande momento. Isso aí vou botar na parte, porque aí a pessoa Grandes fica com momentos curiosidade. Midcast. Exatamente.